Olá, pessoal. Continuando a falar desse livro aqui, Paulo, 13º Apóstolo, Ernest Renan. Vamos falar aqui mais na página 114. Ele vai falar dos cristãos em Roma. E ali ele fala dos judeus que, segundo Philon, em Legatio, capítulo 23, e também Martial, eles citam que os judeus continuaram a habitar Trastevere até o século XV ou até o século XVI. Né? Eles falam dos judeus habitando em Trastevere, né? O Philon. E depois o Renan comenta que esses judeus em Trastevere continuaram até o século XV e século XVI, citando aqui outros autores. Tá? Esse bairro do judeu era o principal bairro judeu de Roma, que ficava além do Tibre, isto é, a parte mais pobre e mais suja da cidade, possivelmente nas proximidades da atual Porta Portese. Assim como hoje, aí se encontrava o Porto de Roma, lugar onde se desembarcavam as mercadorias trazidas de Hóstia. Era um bairro de judeus e de siríacos, nações nascidas para a servidão, como disse Cícero. Aí é que provavelmente moravam os cristãos em Roma, e quando teve um incêndio de Roma, essa área aí perto de Trastevere, perto do porto, ela não foi atingida pelo fogo. Isso aqui levantou mais suspeitas de que os cristãos é que foram, porque eles não foram atingidos pelo fogo. Tá? Esse bairro ainda existe hoje, aí, Trastevere. Né? 114. Aí, ainda sobre Roma, ele vai falar na página 122 que um fato importante que importa destacar é que a igreja de Roma não foi, como a Ásia Menor, da Macedônia e da Grécia, uma fundação da escola de Paulo, e sim uma criação judaico-cristã, ligando-se diretamente à igreja de Jerusalém. Então, algum judeu cristão saiu lá de Jerusalém, foi até Roma e fundou. Tanto que em 49, como tem aquele dito de Cláudio que expulsa os judeus lá, e aí saem Priscila e Áquila, saem de lá, de Roma, né? E vão encontrar ali em Atos dos Apóstolos, né? Então é possível que já tivesse cristão ali antes de 49, né? Então, nessa igreja, Paulo jamais se sentirá à vontade, conhecerá nessa igreja, grande igreja, muitas fraquezas e se tratará com indulgência, mas que irão ferir seu exaltado idealismo. Aí diz assim: é esse o motivo por causa que a literatura judaico-cristã e milenarista se conservou melhor em latim do que em grego. Por exemplo, quatro livros de Esdras, o Pequeno Gênesis, a Assunção de Moisés, todos esses livros em latim. Os padres gregos do século IV e V foram muito contrários a essa literatura. E até mesmo ao Apocalipse também foram contrários. A igreja grega depende mais diretamente de Paulo, que é a igreja latina do Oriente. Paulo eliminou completamente seus inimigos. Note-se o acolhimento favorável que o montanismo, que é uma heresia milenarista ligado ao judaico-cristianismo, e as outras seitas do gênero tiveram em Roma. Foram muito, então, está batendo com isso. Tá? Essa perspectiva aí, depois ele vai retomar na página 335 e 336. Paulo, redigindo esse escrito principal, a carta aos Romanos, pretendia enviá-lo à igreja de Roma, que tinha sido reformada depois do edito de Cláudio, e era muito bem falado. Era pouco numerosa, a igreja de Roma. Assim se deduz de Atos 28, 17. E, em geral, constituída por ebionitas, segundo Epifânio, em Heresias 30.18. Também observando que as homilias pseudoclimetinas, é uma obra ebionita, foi escrita em Roma. E judaico-cristãos, mas abrangia também prosélitos e pagãos convertidos. A ideia de enviar um texto escrito dogmático à igreja de Roma, uma igreja que Paulo não fundara, era audaciosa e fora dos hábitos de Paulo. O apóstolo, ele sempre manda para a igreja que ele fundou, tá? Aí ele vai escrever para Roma. Pô, ele não fundou aquela igreja. O apóstolo teve medo de que se visse neste seu procedimento alguma coisa de indiscreto. Por isso ele evita tudo que possa lembrar o tom de um mestre falando com autoridade. Ele não faz saudações pessoais. Com esses cuidados, ele imaginou que seu título, já reconhecido de apóstolo dos gentios,
lhe daria o direito de se dirigir a uma igreja que desconhecia. Preocupava-o a importância de Roma como capital do império e há muitos anos alimentava o projeto de conhecer Roma. Não podendo executar, por enquanto, seu desígnio, quis ser simpático a essa igreja ilustre, a qual compreendia uma classe de fiéis de que ele era pastor, e anunciar-lhe a boa nova da sua futura visita. Por isso que é uma carta que toca muito em temas judaicos. Então, segundo ele, a igreja de Roma, ela tinha essa origem mais judaica, tá? Outra questão que ele aborda aqui na página 127, né? Que ele fala assim: o autor de Atos, com sua ingênua política de conciliação, ele fala que Atos ele procura conciliar os conflitos da igreja, né? Sem querer, sacrificou Barnabé ao objetivo de reconciliar Pedro e Paulo. Olha que interessante. Na tentativa de conciliar Pedro e Paulo, Atos dos Apóstolos diminuiu o papel de Barnabé por uma espécie de necessidade instintiva de compensação, por um lado, diminuindo Paulo, subordinando, engrandeceu, por outro, à custa de um colaborador modesto, que não representou um papel importante, que na história não pesava com o peso iníquo que resulta das manobras dos partidos. Daí surge a ignorância em que estamos mergulhados com relação a Barnabé, sabendo que apenas esse apostolado continua a ser ativo. Tá? Então, aqui falando sobre Barnabé acabou indo para o sacrifício. Tá? Aqui na página 230, ele fala daquela divergência, novamente, aquela divergência, né, de Paulo com Pedro, Paulo recriminando Pedro, porque ele está comendo junto com os gentios, e ali houve uma discussão ali entre Pedro e Paulo, né? E por causa dessa questão de exigir a prática de restrições alimentares aos gentios. Aí fala assim: admite-se, no entanto, que o rompimento de Antioquia deixou traços profundos. A grande igreja das margens do Oronte separou-se, se é permitido dizer assim, em duas paróquias, de um lado a dos circuncisos, do outro a dos incircuncisos. A separação da igreja continuou durante muito tempo. Antioquia, como se diria mais tarde, teve dois bispos, um instituído por Pedro, outro instituído por Paulo. São indicados Evode e Inácio, como tendo exercido depois dos apóstolos essas funções. Isso está em Constituições Apostólicas 7.46. A animosidade dos emissários de Tiago cresceu mais ainda. Os acontecimentos de Antioquia geraram tamanho ressentimento que um século depois se encontra nos escritos do Partido Judeu-Cristão uma referência cheia de indignação, que está na homilia pseudo-clementina, capítulo 17.19. Então, veja, a questão ali não se resolveu totalmente ali, né? Não houve resquícios aí, né? Bom, outra questão, então, para encerrar aqui, falar aqui na página 379, onde ele vai trazer o seguinte cenário. Paulo era uma pessoa lá na época dele, teve um papel importante, mas depois foi apagado o papel. Tanto que nos evangelhos já não se fala de Paulo. Os evangelhos foram depois, não se fala de Paulo. E as comunidades paulinas, Gálatas, Coríntios, não tiveram muita consequência. Ele fala assim: falando apenas no seu papel exterior, é preciso realmente que Paulo tivesse tido uma vida em importância que lhe atribuímos. As suas igrejas ou não foram muito sólidas ou renegaram. As igrejas da Macedônia e da Galácia, que são sua obra própria, não têm grande importância nos séculos 2 e 3. A igreja de Corinto e de Éfeso, que lhe pertenciam apenas por um título muito exclusivo, passam aos seus inimigos, ou não se encontram fundadas canonicamente, se o foram apenas por ele. Depois do seu desaparecimento das lutas apostólicas, do Paulo, né, vamos encontrá-lo quase esquecido. Quase ninguém cita Paulo logo depois dele ter morrido. Né? É provável que sua morte tenha sido considerada pelos seus inimigos como a morte de um charlatão. O século dele fala vagamente e parece procurar sistematicamente apagar a sua lembrança. As suas epístolas são pouco lidas e têm autoridade apenas em um grupo muito pequeno.
que é o grupo em torno do Clemente de Roma, Inácio e Policarpo. Fora disso, não se fala muito em Paulo. Tá? Os seus próprios seguidores atenuam muito as suas pretensões. Ele não deixou discípulos célebres. Tito, Timóteo e tantos outros que o cercaram sumiram sem serem notados. Na verdade, Paulo tinha uma personalidade muito enérgica para formar uma escola original. Sempre absorveu seus discípulos. Eles desempenharam, junto do apóstolo, o papel de secretários, de servidores e mensageiros, ou seja, aquela coisa do carisma. Né? O cara tem uma aura muito grande e ele faz questão de não deixar de sucessor. Paulo foi um pouco isso. Ele canalizou para ele muitas atenções e meio que não deixou um sucessor. O respeito pelo mestre era tal que não ousaram ensinar livremente. Quando Paulo estava com seu grupo, ele apenas ele existia. Todos os outros se reduziam ou somente viam a ele. Nos séculos 3, 4 e 5, Paulo engrandecia singularmente, tornando-se doutor por excelência, o fundador da teologia cristã. O verdadeiro presidente desses grandes concílios que fazem Jesus a chave da abóbora de uma metafísica. Porém, na Idade Média, principalmente no Ocidente, sua obra sofrerá um estranho eclipse. E aí quem vai resgatar, segundo eles, são os protestantes, lá no século XVI. Então é interessante essa ascensão e queda aí de Paulo, né, na perspectiva do Ernest Renan. Muito obrigado, então.